Um presidente de um país em desenvolvimento que tenta criar um clube da paz para acabar com a guerra na Ucrânia. Um presidente que atua para angariar apoio a seu plano, enquanto dá declarações polêmicas sobre o conflito. Um presidente que, no encontro de cúpula, se coloca à disposição do líder do país invadido, mas é ignorado. Eu sou a Aline Pellegrini e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Suzana Souza e tô aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 22 de maio de 2023, dia em que o chanceler dinamarquês Lars Rasmussen citou o Brasil entre os países que adotam o que muitas autoridades ocidentais classificam como uma neutralidade pró-Rússia em relação à guerra na Ucrânia. O chanceler disse que o país escandinavo está disposto a sediar negociações para acabar com o conflito, mas ele disse que essas negociações teriam que contar com o envolvimento da Índia, do Brasil e da China. Ou seja, o Rasmussen pôs o Brasil ao lado de dois aliados estratégicos dos russos, duas nações que não condenaram a invasão da Ucrânia na ONU. O Brasil condenou. A proposta dinamarquesa de sediar a reunião para a paz surgiu depois do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sugerir a realização de uma cúpula global em julho para acabar com o conflito. A sugestão foi feita em encontro do G7 no sábado. O Zelensky chegou de surpresa no evento que reuniu lideranças de alguns dos países mais ricos do mundo. Zelensky e o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, participaram de uma mesma reunião no evento. Nesse encontro, Lula condenou a invasão da Rússia à Ucrânia, mas os dois não interagiram diretamente. Um vídeo divulgado pela agência France Press mostra o petista sentado, enquanto Zelensky é cumprimentado por outros líderes. No domingo, os dois iam se encontrar. O presidente ucraniano tinha convidado o Lula para uma reunião na cidade japonesa de Hiroshima, onde ocorria a cúpula do G7. Mas o encontro não aconteceu. O Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, ofereceu pelo menos 3 horários para essa conversa, mas o Zelensky não apareceu no hotel em que Lula recebeu outros 9 líderes mundiais para suas conversas bilaterais. I'm sorry, but are you disappointed that you couldn't get time with Lula? Is it disappointing for you? Я думаю, це його розчарувало. Aí o Zelensky em entrevista para o canal CNN. A repórter perguntou se ele ficou desapontado por não ter tido tempo para conversar com o presidente brasileiro. O ucraniano foi irônico e respondeu sorrindo que achava que foi Lula que ficou desapontado. Depois dessa declaração, o brasileiro falou com jornalistas. Se ele teve um outro problema mais sério, se teve alguma atitude, um encontro mais importante, eu não sei. O dado concreto é que estava marcado aqui nesse salão, 15h15, o encontro com o Zelensky. É só isso. Ele falou que o senhor teria ficado decepcionado com esse encontro que não aconteceu. Ele não falou comigo. Eu não falei com ele. Ele falou na coletiva de imprensa que o senhor teria ficado decepcionado. Não, eu não fiquei decepcionado. Eu fiquei chateado, porque eu gostaria de encontrar com ele e discutir o assunto. Por isso que eu marquei aqui no hotel. Apenas isso. Mas veja, o Zelensky é maior de idade, ele sabe o que faz. O Lula quer se colocar como moderador nas negociações de paz na guerra, e algumas declarações suas geraram indisposição com a Ucrânia e potências ocidentais. A primeira foi antes de ser eleito para o seu 3º mandato, em maio de 2022. Numa entrevista para a revista americana Time, o brasileiro disse que o Zelensky é tão responsável quanto Putin pelo conflito, que numa guerra não existe apenas um culpado. Mas aí, depois de ser eleito e assumir a presidência, o Lula disse que a Rússia cometeu um erro histórico quando invadiu a Ucrânia. Em entrevista para a CNN Brasil, em fevereiro, ele afirmou que não tinha ninguém se esforçando para conversar sobre o fim da guerra e falou sobre a sua proposta de criar um clube da paz. Eu acho que nós temos que ter gente com disposição de negociar. E não tem. A China não está se metendo nessa discussão. Os Estados Unidos estão fornecendo arma para a Ucrânia. A Europa está fornecendo arma para a Ucrânia. Ou seja, e a Europa, que sempre foi o caminho do meio, a Europa que sempre foi aquela parte do mundo que encontrava a solução para tudo, está envolvida indiretamente na guerra. Então, o que eu quero é encontrar uma solução de paz.
Essa fala de Lula de que a Europa e os Estados Unidos contribuem para a guerra costuma ser reiterada em quase todas as declarações do presidente sobre o conflito. E elas não são bem recebidas por autoridades ocidentais, que costumam cobrar do brasileiro uma posição mais assertiva pró-Ucrânia. Em abril, num café da manhã com jornalistas em Brasília, o Lula disse que os russos não podem ficar com o território ucraniano, mas que o Zelensky também não pode ter tudo. Aí ele deu a entender que, para que a guerra terminasse, a Ucrânia deveria discutir o território da Crimeia, que foi anexado pela Rússia em 2014, antes do conflito atual. Essa sugestão de que talvez a Ucrânia deveria abrir mão da Crimeia entra em choque com várias declarações do Zelensky de que a guerra só vai chegar ao fim quando a Ucrânia reconquistar a península. E essa fala gerou um mal-estar entre o Brasil e a Ucrânia. O Zelensky chegou a responder o brasileiro em um vídeo postado nas redes sociais no dia seguinte ao da declaração em Brasília. O ucraniano afirmou que respeito e ordem retornarão apenas quando a bandeira ucraniana retornar à Crimeia. Dias depois, o Lula se repetiu. Viajou para a China e voltou a dizer que os Estados Unidos incentivam a guerra. Depois, em visita aos Emirados Árabes Unidos, voltou a afirmar que a Ucrânia também é responsável pela guerra. E voltou a defender a criação de um clube da paz e voltou a culpar a Europa e Estados Unidos pela continuidade do conflito. Eu penso que a construção da guerra foi mais fácil do que será a saída da guerra. I think it was easier to get into war than to get out of war. Porque a decisão da guerra foi tomada por dois países. Ele foi criticado de novo por autoridades estrangeiras. Então, em visita a Portugal no fim de abril, o Lula mudou mais uma vez de tom. Disse entender o papel da União Europeia na guerra, condenou o que chamou de violação da integridade territorial da Ucrânia e reafirmou a posição de colocar o Brasil como mediador pela paz. Faz tempo que o meu país tomou uma decisão de que nós condenamos a Rússia pela ocupação do espaço pela ocupação e ferir a integridade territorial da Ucrânia. Isso logo nos primeiros dias. E temos voto na ONU nesse sentido, fazendo críticas à ocupação. Essa ideia de se colocar no centro de uma intermediação internacional já foi feita por Lula no passado. Em 2010, no seu segundo mandato, ele chegou a anunciar ao lado da Turquia um acordo com o Irã, no qual o país persa abria mão de produzir armas nucleares, atendendo uma reivindicação de potências do Ocidente. Mas o acordo, firmado na Declaração de Teherã, foi ignorado pelos Estados Unidos e demais países do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Apesar do sucesso nessa mediação, o Brasil não teve capacidade internacional suficiente para exigir do Irã o cumprimento do acordo. Isso se repete em 2023, segundo a professora de Relações Internacionais, Fernanda Nancy. Ela disse em entrevista para o Nexo que a capacidade do Brasil, inclusive para ser ouvido internacionalmente, está ainda mais restrita depois do governo Jair Bolsonaro, marcado por uma diplomacia classificada por ela como estagnada e muito pouco ativa em fóruns multilaterais. A Ucrânia foi invadida pela Rússia em fevereiro de 2022. Desde então, cerca de 300 mil pessoas morreram, segundo militares russos e ucranianos. O Zelensky, até então um pouco conhecido fora do seu país, era um comediante com ideias pró-europeias que foi eleito em 2019. Depois do início da guerra, ele se tornou um protagonista internacional. Com um perfil comunicativo, o ex-ator procura se manter próximo à população e aparece com frequência cumprimentando os seus compatriotas. Ele também tem presença frequente em reuniões internacionais e se mantém ativo na mídia internacional, contrapondo a própria figura de Vladimir Putin, o autocrata do país invasor. Essa estratégia de comunicação costuma ser vista como um elemento-chave na persuasão de líderes estrangeiros para o envio de ajuda internacional, especialmente de Estados-membros da OTAN, a aliança militar do Ocidente. A Ucrânia não faz parte da OTAN. Sua aproximação com a organização, aliás, foi apontada pela Rússia como um dos motivos para a invasão. Os russos acreditam que a aliança ameaça a sua hegemonia na região do leste europeu. Mas o ministro da Defesa ucraniano, o Oleksiy Reznikov, já chegou a dizer à rede britânica BBC em janeiro que o seu país já é membro de fato da OTAN,
apesar de ainda não de direito. Isso porque, segundo ele, a Ucrânia e a aliança militar já trabalham em parceria, com armamentos e troca de informações. A imagem do presidente ucraniano como um líder que conseguiu resistir às ofensivas de Moscou e realizar contraofensivas, recuperando parte de territórios ocupados pelos russos no início da invasão, sem ceder ataques para além da sua fronteira, permaneceu praticamente inabalada até 13 de maio, dia em que o jornal americano The Washington Post publicou documentos do Pentágono, a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Os registros mostram um Zelensky agressivo, que propõe a seus generais atacar a Rússia e bombardear um oleoduto que leva petróleo russo para a Hungria, país que faz parte da OTAN. O conteúdo dos documentos vazados parece contradizer a fala do líder ucraniano no G7, de que ele quer promover um encontro pela paz. Os relatórios revelados pelo Washington Post mostram a sugestão de Zelensky de lançar mísseis de longo alcance dentro da Rússia. A possibilidade de uso desse armamento no conflito costuma preocupar aliados da Ucrânia, que temem que a guerra se espalhe para além das fronteiras do país. Sem heróis nem mocinhos, o que o mundo tem diante de si nessa história toda é uma invasão unilateral de território. Uma invasão levada a cabo pela Rússia. O impasse está em como encerrar esse conflito. A proposta de Lula de Clube da Paz vai sendo colocada de lado, com outros países tentando assumir o protagonismo nas conversas. Mas as chances de um acerto entre russos e ucranianos, com o recuo de ambos os países, parece muito improvável. E a capitulação total da Rússia, como que a OTAN, também. Vinícius Júnior foi alvo de ofensas racistas da torcida do Valência no domingo em jogo do Campeonato Espanhol de Futebol Masculino. Áudios captam gritos chamando o jogador do Real Madrid de macaco. Essa foi a 10ª vez que o atleta sofreu racismo em um jogo na Espanha. O Marcelo Rubissec escreveu sobre o tema. Marcelo, qual foi a reação a esse ataque contra o brasileiro? Bom, a primeira reação veio do próprio Vinícius Júnior, que foi para as redes e criticou a La Liga, o Campeonato Espanhol, por permitir que esse tipo de ataque racista aconteça repetidas vezes. Mas o presidente da La Liga, o Javier Tebas, rebateu o Vinícius e disse que o atacante brasileiro precisa, abre aspas, se informar, fecha aspas, antes de criticar a entidade. Depois disso, nas redes a reação foi bem forte, e aí também incluindo jogadores, clubes brasileiros e algumas entidades do futebol. E o governo brasileiro também se movimentou, a começar pelo presidente Lula, que na reunião do G7 prestou solidariedade ao Vinícius e cobrou punição. Mas, além disso, o Itamaraty também deve convocar a Embaixada da Espanha em Brasília, e a ministra da Igualdade Racial, a Aniele Franco, disse que vai acionar o Ministério Público da Espanha para apurar uma possível conivência da La Liga. Ou seja, tem aí uma reação de várias partes do governo brasileiro a mais esse episódio racista contra o Vinícius Júnior. E Marcelo, que tipo de punição a Espanha aplica em casos como esse? Bom, a Espanha tem desde 2007 uma legislação específica para crimes de racismo e outros tipos de discriminação em eventos esportivos. Para quem comete um ato desses, a previsão é de uma multa de até 650 mil euros e banimento de estádios por até 5 anos. E clubes também podem ter que interditar estádios. Aí tem também o Código Disciplinar da Real Federação Espanhola de Futebol, que fala que os clubes podem ser multados e podem até perder pontos ou serem rebaixados se não tomarem medidas para combater atos violentos e racistas. Mas assim, isso é tudo o que está previsto, porque na prática não é bem assim. A começar pelo fato de que não teve nenhuma punição desportiva nesses casos. E o jornal espanhol Marca publicou hoje um levantamento de todas as denúncias de casos de racismo cometidos contra o Vinícius Júnior, sem contar esse mais recente. Então são 9 casos. 4 ainda estão em andamento. 3 foram arquivados, usando alguns, inclusive, justificativas meio bizarras, como que as injúrias aconteceram em um contexto de rivalidade, e 2 resultaram em punição. Mas mesmo essas punições, elas ficaram bem longe do máximo previsto por essas normas que eu falei antes. Então, até por isso, teve essa reação agora, cobrando uma punição mais rigorosa em casos de racismo no futebol espanhol. O texto do Marcelo você lê no nexojornal.com.br. No site você acompanha tudo que a equipe do Nexo produz diariamente. Tem notícias rápidas que te ajudam a entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Textos de profundidade explicando os temas mais importantes do dia. Colunas de opinião e gráficos que destrincham dados das mais variadas áreas. Como você sabe, o Nexo é um jornal independente por assinatura e sem publicidade.
Para ter acesso a tudo isso, apoiar o Durma e ainda receber newsletters exclusivas, é só fazer sua assinatura. Tem um link com desconto na descrição desse episódio. Apesar do aumento do ingresso de mulheres no ensino superior, a presença feminina nos cursos de matemática e estatística ainda é minoritária. A Mariana Vick conversou com a professora Celina Figueiredo, recém-diplomada na Academia Brasileira de Ciências, sobre a falta de diversidade nos cursos de exatas. Mariana, quais os motivos que a Celina aponta para as persistentes desigualdades de gênero e raça nesses cursos? A Celina falou principalmente da desigualdade de gênero. Um estudo divulgado nesse mês, do qual ela participou, mostra que as mulheres foram só 39% dos ingressantes dos cursos de matemática, matemática aplicada e estatística no Brasil em 2019. Ela listou alguns motivos para esse percentual que é considerado baixo em comparação com outros cursos de graduação. Primeiro, a falta de professoras. Segundo ela, até recentemente não tinha nenhuma mulher docente no corpo principal de professores da PUC-Rio, que foi a faculdade onde ela fez a graduação em matemática, por exemplo. Hoje em dia já tem. Ela disse que chegar a um departamento e ver só homens entre os principais professores de um curso como esse não passa uma boa mensagem para as mulheres. É como se essa carreira não fosse para elas. Outro motivo para a falta de mulheres entre as alunas é a falta de símbolos femininos dessas áreas, inclusive fora do Brasil. A Celina comentou com a gente que só 2 mulheres, uma iraniana e uma ucraniana, ganharam até hoje a medalha Fields, que é um dos principais prêmios globais da matemática. A comunidade de mulheres na matemática comemora muito o reconhecimento dessas 2 mulheres, mas para a professora é preciso que haja ainda mais figuras femininas de destaque. Estar em posições de atração, como de professoras, orientadoras e administradoras de projetos de pesquisa, é fundamental para atrair mulheres jovens para a área. Segundo ela, hoje, quando uma menina escolhe o que vai fazer na faculdade, ela vê poucos exemplos para seguir. O texto da Mariana você pode ler em nexojornal.com.br/.futuro. Do encontro não realizado entre os presidentes brasileiro e ucraniano, passando pelas ofensas racistas sofridas por Vini Júnior na Espanha e terminando com a desigualdade nos cursos de exatas, durma com essa. Com roteiro e produção de Aline Pellegrini, edição de texto de Conrado Corsaletti, colocução de Suzana Souza, participações de Marcelo Rubissec e Mariana Vick, edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais, até!